Muita alegria que nós recebemos o reverendo Noidi, igreja irmã da nossa amada igreja Ágape, hoje igreja presbiteriana Shalom, na cidade de Campinas, acompanhado da sua família, um varão valoroso de Deus, já conhecido de toda a igreja. Toda vez que vem eu me sinto muito feliz, porque é o dia que eu me sinto ovelha, e todo pastor é também ovelha, e hoje eu vou receber a ministração através da sua instrumentalidade. Todos nós, com certeza, seremos extremamente abençoados. Estamos muito felizes pela sua presença e o abençoamos aqui e toda a sua casa em Campinas, em nome de Jesus. Oremos pelo nosso amado pastor. Querido Senhor, obrigado pelo privilégio de termos o reverendo Noidi conosco. Obrigado pelos 41 anos dedicados ao teu trabalho, ao teu serviço, uma dedicação extraordinária, uma passagem limpa pela terra, onde a tua glória pôde encontrar espaço para ser manifestada nele, através dele. E mais uma vez nós pedimos que tu o faça, neste momento que ele se utiliza deste recurso da comunicação, do microfone, para falar ao teu povo da tua parte, que ele seja coberto com teu sangue, cheio da tua glória, da tua graça, que haja compreensão das suas palavras e que elas sejam palavras de vida aos nossos corações e nos nutra poderosamente para os enfrentamentos, levando-nos a toda a vitória. Em o nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Bem-vindo. Obrigado. Muito bom poder estar novamente aqui com vocês, revendo alguns, e uma coisa muito gostosa é que sempre, além de rever, a gente sempre vê rostinhos novos. Gente que Deus tem trazido para cá, que Deus tem salvado, e eu creio que realmente Ele vai abençoar e usar a instrumentalidade desta igreja para transformar vidas. Deus abençoe a todos vocês. Estou feliz porque juntamente comigo estão meus intercessores, minha esposa Deise e meu filho Lucas. Que Deus os abençoe, tem muito trabalho aí pela frente. Eu queria conversar um pouquinho com vocês nesta noite. O tema que eu dei a esta palavra de hoje é sobre a amplitude da graça. A amplitude da graça. E eu quero deixar um texto que está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Digam comigo, multiforme graça de Deus. Na NVI diz assim: administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Pai, mais uma vez nós chegamos até o teu trono de graça, pedindo a tua graça sobre nós. Quero te pedir em nome de Jesus que tu perdoes os meus pecados e que tu use-me como instrumento da tua parte para transmitir a tua palavra, a tua mensagem, a tua graça sobre todos nós. Em nome de Jesus, no nome santo, bendito e poderoso de Jesus, repreendemos Satanás, para que não venha se manifestar, atrapalhar, incomodar, roubar a palavra, porque nós não temos nada com ele, nem ele conosco. Mas pedimos sim, que o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que está aqui, esse haja, trabalhe e manifeste-se poderosamente nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. A palavra graça, ela está relacionada a uma série de coisas e expressões. Por exemplo, se eu falo, Eliseu, para de fazer graça, é uma expressão. Se eu pergunto para aquela jovenzinha ali, qual é a sua graça? Papais, por enquanto, não me ajudem, não a ajude. Mas se eu pergunto, filha, qual é a sua graça? O que você me diz? Papai, diga para ela o que ela deve dizer. Qual é a sua graça? Luísa.
Antigamente a gente não perguntava qual é o seu nome, né? Mas perguntava qual é a sua graça. Dar graças é também render louvores ao Senhor. Cair na graça é angariar simpatia de alguém para si. E cair da graça é entrar na desgraça. Então, o filósofo grego Aristóteles, ele definiu a palavra graça no seu idioma como a disposição de ajudar alguém em necessidade, sem esperar qualquer tipo de retorno. Faz apenas pelo bem da pessoa ajudada. Na Bíblia, a primeira vez que aparece a palavra graça é lá em Gênesis capítulo 6, versículo 8. Diz assim: porém, Noé achou graça diante do Senhor. No hebraico significa alguém que bondosamente se inclina ou se encurva para abençoar uma outra pessoa. Então, quando diz que Noé achou graça diante do Senhor, está dizendo que o Senhor se inclinou, o Senhor se encurvou para abençoar Noé. A palavra graça, ela sempre esteve presente na história da humanidade. Mas com o advento de Jesus Cristo, o significado da graça foi multiplicado e tornou-se assim muito abrangente. A palavra graça, ou a graça de Deus, é extremamente abrangente. Na passagem que nós lemos em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, Deus fala que a graça, ela é multiforme. Ou seja, muitas formas, age, manifesta-se de maneiras diferentes. Eu vou dar um exemplo de algo no mundo natural para explicar uma verdade do mundo espiritual. Jesus chamava esses exemplos de parábolas. Então, o exemplo que eu vou dar é o da água. A água pode manifestar-se de multiforme forma. Pode ser líquido, gasoso e sólido. Sem contar as várias utilidades da água. Eu não sei se Araçatuba passou por essa dificuldade, mas Campinas e outras cidades da região, a escassez de água, a dificuldade que algumas cidades tinham até de água para beber. Se não, vejamos o caso mais recente da cidade de Mariana, aqui em Minas Gerais, onde eu tive o privilégio de conhecer em maio deste ano, a dificuldade pela falta de água. Nós aguentamos mais tempo sem nos alimentar do que sem a água. A água, ela é mais necessária. Então, a graça de Deus é uma porção da presença de Deus. Como a água se manifesta de várias maneiras e atende várias necessidades, muito mais a graça de Deus manifesta-se de forma diferente em determinadas fases, situações e circunstâncias da nossa vida. Por exemplo, para um drogado que se converte, pode-se dizer que a graça, ela é libertadora. Para alguém que nunca conheceu a droga ou o mundo pecaminoso, pode dizer que a graça é preservadora. Para uma viúva, vai dizer que a graça, ela é consoladora.
E para um pregador do Evangelho, vamos dizer que a graça, ela é capacitadora. E aí, por diante, a graça se manifesta de várias maneiras, circunstâncias, diante da necessidade de cada um e diante do que Deus quer oferecer e dar para nós. Biblicamente, quando falamos em graça, a primeira ideia que vem à nossa mente é a da graça salvadora. A graça salvadora. Lá em Efésios, capítulo 2, iniciando no versículo 5, diz assim: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Digam comigo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Então, nós não somos merecedores da salvação. A única possibilidade de sermos salvos está na graça de Jesus. Graça essa que nos alcançou através do sangue de um justo, o sangue de Jesus. Algumas pessoas não entendendo bem esta questão da graça salvadora, quando a gente fala, eu sou salvo, eu vou para o céu. Para muitos, isso significa que a pessoa está se achando, que é prepotente. Quem é ele para dizer que ele é salvo? Porque pensa-se que a salvação é mérito da pessoa. Agora, quando nós entendemos a graça salvadora, que somos salvos pela graça, pelo presente, por aquilo que Ele deu sem que merecêssemos, eu estou dizendo, eu sou salvo porque Jesus me salvou. Graça é algo que nós recebemos sem merecer. Às vezes se pensa, ou quando se pergunta, você tem certeza que quando você morrer você vai para o céu? E alguns entendem assim, não sei. Quando eu morrer vai aparecer lá um telão da minha vida. Se eu merecer eu vou para o céu, se eu não merecer eu não vou para o céu. Em primeiro lugar não vai aparecer telão, coisa nenhuma. Mesmo porque se aparecesse um telão da nossa vida, esse telão estaria todo, não branco, vermelho, lavado pelo sangue de Jesus. Lavado, vermelhos, lavados pelo sangue de Jesus. Então, queridos, nós somos salvos porque Cristo Jesus nos dá de graça, presente de Deus. Não é algo que merecemos, pela sua infinita graça. Ele nos presenteou, morrendo na cruz, e através daquela morte, dando-nos graciosamente a sua vida. Segundo aspecto da graça, é a graça justificadora. Lá em Tito, capítulo 3, versículo 7, diz assim, a fim de que, justificados por graça, não nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Eu vou ler novamente e melhor. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna.
O que é justificados pela graça? Eu devo para o pastor Alfredo, já que é para dever, vou dever bastante. $100.000. Não tenho com o que pagar. Mas o Fernando, um genro querido, abonado, ele chega e fala: tio, o senhor deve pro meu sogro? Devo, Fernando. Quanto? $100.000. Só isso. Tomou posse. Aí o Fernando vai lá e pagou o pastor Alfredo. Está aqui os $100.000 que o pastor Noidi devia para você, para o senhor, para você. Eu paguei o pastor Alfredo? Não paguei. Eu devo? Não devo. Por quê? Porque o Fernando pagou. Graça justificadora é isto. Nós tínhamos uma imensa dívida para com Deus. Por causa do nosso pecado, não tínhamos com o que pagar e pagaríamos com a nossa morte, morte eterna. Mas Jesus Cristo se fez homem, veio a este mundo, morreu na cruz e ali ele pagou a minha dívida e a dívida de todos aqueles que aceitam. Então os nossos pecados foram justificados e através dessa graça justificadora voltamos a ter paz com Deus, acesso a Deus e o nosso nome escrito no livro da vida. Então, a graça de Deus nos justifica dos nossos pecados. E também quando nós somos injustiçados, caluniados ou acusados de algo que não fizemos, não precisamos nos defender, não precisamos provar nada para ninguém, porque a graça de Deus faz isso por nós. Portanto, queridos, nós não temos que sair tirando nada limpo, o que falaram de nós, o que fizeram por nós, ou contra nós, melhor dizendo. Não temos que ter essa preocupação, porque a graça justificadora, a graça de Deus é quem nos defende. E assim nós estamos seguros pela graça de Deus. Teríamos muito, mas eu quero caminhar para não demorar muito. Um outro aspecto da graça é que a graça para o socorro. Em Hebreus 4,16, diz assim: cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Nos chegamos confiantemente, achamos graça para socorro em ocasião oportuna. Esta é a graça de Deus. Se você está precisando de ajuda, se você está precisando de socorro, se você está precisando de cuidado, tem a graça de Deus que se manifesta em ocasião oportuna. É o tempo de Deus. Ele sabe o momento certo de agir. Deus não falha. Algumas pessoas usam assim, esse está no 5º evangelho, não tem nos 4, está no 5º. Diz assim: Deus tarda, mas não falha. Está no 5º evangelho, porque nos 4 não tem isso não. Porque Deus nunca tarda, Ele tem o tempo dEle, o momento oportuno, a ocasião oportuna. Mas nós temos um Deus gracioso. E ai, se não fosse a graça de Deus manifestando-se e socorrendo-nos
constantemente. Nós dizemos como salmista: se não fora o Senhor que estivera comigo, quando as águas se levantaram contra mim. Durante este ano todo, Deus te socorreu em momentos que você viu, em momentos que você nem percebeu o perigo, mas a graça de Deus estava socorrendo você, socorrendo a mim, porque nós temos um Deus gracioso que nos socorre. Quero continuar falando sobre a amplitude da graça. A graça ligada a toda a vida do cristão, depois de ser salvo. E a palavra graça, se você não sabe, ela aparece 189 vezes na Bíblia. Vamos começar. Pode ficar tranquilo que eu não vou falar dos 189. Mas vou dizer de algumas manifestações. Deus é Deus de toda graça. A Bíblia diz isto. O Evangelho é chamado de o Evangelho da graça de Deus. Diz que nós temos recebido graça sobre graça. Diz que dos lábios de Jesus saem palavras de graça. Foi pela graça de Jesus, foi pela graça que Jesus provou a morte por todos os homens. A Bíblia diz que a graça nos enriquece. A Bíblia diz que a graça nos é suficiente. 7 para 189, faltam só 172, 82. Então vamos lá. Não vamos parar por aqui, mas eu quero dizer que Paulo pediu 3 vezes que Deus tirasse o espinho da carne dele. 3 vezes ele pediu pela graça do socorro, que tanto incomodava. E a resposta de Deus a Paulo foi: a minha graça te basta. Porque a graça de Deus sobre nós é muito maior do que qualquer tipo de dificuldades, de lutas. Porque quando nós as enfrentamos com a graça de Deus, em Cristo Jesus, somos mais do que vitoriosos. A Bíblia fala também do crescer na graça. Nós recebemos a graça de Deus, a salvação, nós já vimos, é um ato gracioso de Deus. E após receber essa graça, ela precisa ir crescendo, ser desenvolvida em nós. Nascemos pela graça. E agora, a graça de Jesus, ela vai crescendo. Por isso, queridos, nós precisamos entender que a nossa vida não pode ser de altos e baixos. Há alguns anos atrás, nós cantávamos, naquela época chamava-se de corinho, e esse nome para esse cântico está muito bem dado. Não é? Nós não cantamos mais, graças a Deus. Dizia assim: tropeça aqui, oi, cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar, tropeça. Então o entendimento do crente era assim: tinha hora que ele estava sapatinho de fogo, estava lá bombando, outra hora estava lá, pois é, não sei o que aconteceu com a minha vida. A graça salvadora de Jesus, ela continua, e quanto mais tempo de fé, de vida cristã, você vai tendo, mais você deve ir crescendo e conhecendo a graça de Deus. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida. Diga comigo, está sendo trazida na revelação de Jesus. Essa graça de Jesus precisa ser desenvolvida
ir se revelando, ir sendo trazida ao nosso coração, sendo revelada por Cristo Jesus, de tal forma que aqueles que têm mais tempo de fé, de vida cristã, sob a graça de Deus, deve de ser mais desenvolvido, crescido, e nós devemos buscar mais e mais, porque essa graça está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então não se acomode, porque só a salvação já é tremenda essa graça, mas Ele tem mais e muito mais da graça, da sua graça para nos dar. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Multiplicada através do conhecimento. Queridos, agraciados, nós não podemos nos acomodar. Deus tem mais da sua graça para te dar. Olhe um para o outro e diga assim: Deus tem mais graça para você. Pode agora vir do outro lado e diga: Deus tem mais graça para você. Muito bem. Agora põe a mão no seu coração e diga: Deus tem mais graça para mim. E eu quero mais dessa graça. E eu vou buscar mais dessa graça. Em nome de Jesus. Em Romanos 5,17, diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça. Digam comigo: abundância da graça. E o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A abundância de graça. Queridos que já foram alcançados pela graça de Deus, não podem viver como um coitadinho, um pobrezinho. Eu sou fraquinho, não tenho nada para mim, olha, a minha vida é raquítica e espiritual. Em nome de Jesus, Ele tem abundância de graça para os seus, e eu quero para mim. Você quer para você também? Diga amém. Eu quero dessa abundância da graça, porque Ele tem a superabundante graça. Preste atenção no que eu vou falar agora. Não se prive da graça de Deus. Em Hebreus 12, 28 diz assim: pelo que recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e temor. Retenhamos a graça. Dá a ideia de que existe uma força contrária, querendo retirar de nós a graça recebida. E você sabe que existe isto. Quando você recebe a graça, e a minha oração é que todos nós saiamos ainda mais crescidos, mais amplos na graça de Deus depois desse culto. Mas não se iluda, porque antes de você sair daquela porta, já vai ter alguém enviado de Satanás para querer retirar essa graça. Mas você, em nome de Jesus, vai dizer: a graça que Deus dá, ninguém tira. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 15, diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Queridos, é triste dizer, mas muitas vezes nós temos visto
pessoas que já foram alcançadas pela graça de Deus, se privando, não usufruindo, não gozando, não aproveitando da graça de Deus. E quem não priva da graça de Deus, e quem se priva da graça de Deus, se torna sem graça, literalmente falando. O crente que não está usufruindo da graça de Deus, fica sem graça. Fica sem graça. Às vezes nós olhamos para pessoas que já foram salvas por Jesus, e a gente vê que perdeu o brilho no olho, o brilho no rosto, o brilho no semblante, o brilho na vida, porque deixou de usufruir da graça de Deus, perde a graça. Gálatas 2:21 diz assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Não anulo a graça de Deus. Preste atenção, queridos. Você pode anular a graça de Deus, deixar a graça de Deus inoperante na sua vida. É possível cair ou decair da graça. Eu não estou falando de salvação, porque tem muitos salvos sem graça. Muitos salvos que não têm brilho, não manifesta a graça de Deus. Em Hebreus 12:15 diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Atentando diligentemente, fique esperto, tome cuidado para não separar-se da graça de Deus. A graça de Deus, ela age em nós e através de nós. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10 diz assim: pela graça de Deus eu sou o que sou. Pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. A graça de Deus, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Quando nós estamos cheios da graça de Deus, ela nos transborda e tentamos passá-la para aqueles que ainda não conhecem. Você sabe, quando um irmão, quando um pregador, quando uma pessoa está cheia da graça de Deus, ou quando está fazendo um discurso, uma palestra simplesmente. Que o Senhor tenha misericórdia, porque eu não fui chamado para fazer palestra, para dar palestras, mas eu fui chamado para transmitir a mensagem de Deus, e por isso eu peço sempre a graça de Deus na minha vida. E cada vez que eu estou aqui, e enquanto eu subia para o púlpito e orava: Senhor, eu quero que as pessoas vejam a manifestação da graça de Deus na minha vida. E quando converso com alguém, eu quero ser uma pessoa cheia da graça de Deus, para desfrutar dessa graça, mas para agraciar outras pessoas também. Não porque eu sou pastor, mas porque eu recebi da graça de Deus, tal qual cada um de nós recebeu ou pode receber nesta noite. Se o desejar, eu quero dessa graça maravilhosa de Deus na minha vida. É de graça essa graça. Basta desejar, querer e pedir. Quando você está cheio da graça, você faz muito mais do que você pensa e pode fazer. Porque não é você quem faz, mas é a graça de Deus que está com você, que te ajuda para você ir além.
Atos capítulo 6, versículo 8, diz assim: Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Busquemos a graça de Deus, e pela graça de Deus, nós iremos fazer muito mais, infinitamente mais, do que faríamos por nós mesmos. Eu quero terminar deixando-lhes alguns versículos bíblicos. Já citei vários versículos. Se você quiser, depois posso passar estes textos para você, e para que você sempre os leia e também traga-os para dentro do seu coração. João capítulo 1, versículo 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. É graça e mais graça que Ele tem preparado, separado para mim e para você. Então não se prive dessa graça. Ele tem mais. Você veio nesta noite aqui para adorar a Deus, mas Deus lhe dá da sua graça de tal forma que Deus está aqui sendo glorificado e nós saímos daqui mais cheios da graça de Deus. Amém? 2 Coríntios 4,15 diz assim: Todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundantes as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Graça multiplicando-se. Deus tem a graça que você precisa. Tem a graça salvadora. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, você pode sair daqui hoje salvo pela graça de Jesus. Se você disser no seu coração, você disser para Deus: eu quero dessa salvação, eu quero dessa graça em Cristo Jesus, eu convido o Senhor Jesus para o meu coração, eu entrego a minha vida para Jesus. Você pode sair daqui hoje com a graça que você está precisando, seja na área financeira, no emprego, na saúde, na família, porque é superabundante a graça de Deus e ela é também multiforme, ela alcança todas as áreas da nossa vida. Você crê nisso? Diga amém. Se é para aplaudir ao Senhor, aplauda com vontade, em nome de Jesus. Último versículo. Quase que eu ouço um amém. 2 Pedro 3,18. Diz assim: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Eu quero terminar fazendo 2 desafios. Se porventura alguém entrou aqui hoje e ainda não tenha a certeza da sua salvação e queira hoje experimentar a graça salvadora, eu quero a salvação de Cristo Jesus nesta noite. Eu quero experimentar, e para isto eu convido Jesus para entrar no meu coração. Eu quero experimentar dessa graça. Eu já ouvi falar de Jesus, eu gosto de Jesus, mas ainda não experimentei. Mas nesta noite eu quero experimentar, eu quero conhecer, eu quero receber a graça de Jesus no meu coração. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. São os ministros de louvores que estão vindo para frente. Eu quero que você preste atenção. Quem já recebeu dessa graça, fique em intercessão. Mas se há porventura alguém aqui que ainda não tenha experimentado da graça salvadora, da salvação em Cristo Jesus, e queira receber hoje essa graça, de graça, eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai,
em nome de Jesus, eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus, que conhece a cada coração, se há alguém aqui que ainda não tenha sido salvo pela graça de Jesus, eu quero te pedir, não deixe que ninguém saia daqui sem esta graça, sem a salvação. Que o teu Espírito haja, que o teu Espírito trabalhe, que teu Espírito Santo quebre corações porventura endurecidos, mas que esta seja a noite da graça alcançando todos aqui, em nome de Jesus. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Diga assim comigo, se você ainda não recebeu: Senhor Deus, eu quero nesta noite receber a graça da salvação na minha vida. Eu quero a graça de Jesus na minha vida. Para isso eu convido Jesus para entrar no meu coração. Eu entrego a minha vida para Jesus. Vem, Jesus, com a tua graça sobre mim. Eu oro em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados. E eu gostaria de saber, não por mera curiosidade, mas para orar com você. Há alguém que nesta noite queira receber a graça de Jesus, que ainda não tenha entregue a sua vida para Jesus, e que nesta noite está fazendo, e está pedindo a graça de Jesus, e quer receber a graça salvadora. Levante a sua mão em nome de Jesus, eu quero orar. Glória a Deus, eu vi a sua mão em nome de Jesus. Pode abaixar. Mas alguém aqui, eu vi a sua mão, Deus abençoe. Eu vi a sua mão também, Deus o abençoe em nome de Jesus. Sem nenhum constrangimento. Não quero constranger ninguém. Jesus sim foi constrangido por mim e por você. Ele recebeu uma coroa de espinho quando não merecia. Foi cuspido, humilhado. Por amor a mim, por amor a você. Então, sem criar constrangimento, eu queria receber você aqui na frente, queria te dar um abraço e orar, e em nome de Jesus pedir para que seu nome seja escrito no livro da vida. Então, aqueles que estão recebendo a graça de Jesus nesta noite, eu vou pedir ao pastor Alfredo, pastora Thelma, por gentileza, fiquem aqui na frente, pode ficar também, o Eliseu está aqui em cima. Então esses irmãos, fiquem aqui, venham aqui à frente, aqueles que levantaram a sua mão, sem constrangimento, recebendo, não o abraço do pastor Alfredo, da pastora Thelma, mas em nome de Jesus, recebendo o abraço de Jesus. Aqueles que levantaram a sua mão, os demais continuem com seus olhos fechados, intercedendo por essas pessoas. Dê um abraço gostoso em nome de Jesus. Ore por essas pessoas. Deus abençoe em nome de Jesus. Vocês estão recebendo nesta noite o maior presente de Natal, que é o próprio aniversariante, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Vamos todos nós nos colocarmos em pé. E eu vou pedir ao pastor Alfredo ou pastora Thelma que ore por estes novos agraciados de Jesus Cristo. Pai, não há nada que nos alegre mais do que encontrarmos no caminho as pessoas que foram alcançadas, cujo o brilho de Cristo, a luz de Cristo iluminou seus corações, e a graça de Deus se manifestou em suas vidas, para que eles possam experimentar vida abundante, não só nos seus dias de vivência sobre a terra, mas a certeza de vida eterna contigo na cruz. Pai, de tal forma que eles sejam amplamente abençoados no seu físico, ó Pai, na sua mente, na sua alma, e sobretudo, ó Deus, sustentados no Espírito, para que eles possam se alimentar e crescerem no conhecimento de Ti, e consequentemente crescerem na graça, na Tua disposição de abençoá-los sempre. Dá-nos a alegria de vê-los, ó Deus, caminhando conosco. Nós queremos ser a igreja para eles, para ajudá-los nessa caminhada, nesse momento, conhecendo, abrindo suas mentes e sendo parceiros da vida, ó Deus, que o Senhor nos dá, e ajudando-os a conhecer a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu amor por nós. Que tudo isso se resume em grande graça e haja poder para os enfrentamentos, e em todas as coisas eles sejam hoje
e sempre muito mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Obrigado porque esta graça nos atinge a todos. Obrigado porque a tua disposição é extraordinária sobre todos. E nós entregamos-nos a ti em louvor e adoração e uma disposição de ouvir a tua voz e te obedecer, ó Pai, para que alegre o teu coração, sabendo, entretanto, que a tua alegria continua sendo a nossa força. No nome de Jesus oramos. Amém. Muito obrigado, Senhor. Deus abençoe, queridos. Podem se assentar. Se porventura alguém ficou constrangido de vir aqui à frente, não tem problema. Aí no seu lugar você pode dizer: eu quero dessa graça, Senhor Jesus. Eu quero dessa graça para a minha vida. O Senhor vai te ouvir aí mesmo no seu lugar. Mas eu quero terminar com o último versículo que diz: crescei no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus. Meu segundo desafio é daqueles que têm fome e sede desta graça, que já têm da graça de Jesus, mas querem: eu quero mais dessa graça, eu quero mais dessa graça, eu quero mais da graça de Jesus na minha vida. Eu quero sair daqui hoje cheio da graça de Jesus. Quem tem esse desejo, fique em pé e eu quero orar por você em nome de Jesus. Oh, aleluia. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Espírito Santo de Deus que está aqui passeie sobre este lugar, sobre estas vidas, e que todos recebam, todos percebam, todos desejem, todos queiram, todos busquem e todos experimentem dessa graça abundante de Jesus. Pode olhar para mim. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja sobre todos nós e sobre todos nós permaneça, desde agora e para toda sempre. Deus te abençoe, agraciados de Jesus.